Fala aí galera, tudo bem? Aqui é o Arthur do canal Arthur Investe e no vídeo de hoje, pessoal, a gente tá de volta com a nossa série de investir R$330 todo mês. Vocês se lembram que a gente tinha gravado um vídeo um tempo atrás, investindo os R$1.000 iniciais pra gente alcançar a nossa meta de bater os 10 mil em 2 anos? Pois é, pra gente bater essa meta, a gente vai ter que investir esses 330 todo mês. Então vamos lá, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês o que aconteceu com a nossa carteira, quais ativos ali valorizaram ou desvalorizaram, quais ativos agora a gente vai comprar com esses R$330 todo mês e, afinal de contas, quanto que ela gerou pra gente no final das contas, né, galera? Bom, pessoal, pra gente começar, a gente vai ter que dividir o nosso vídeo em algumas partes. Pra gente começar, então, a gente vai falar sobre o que aconteceu com os nossos R$1.000 iniciais. Acompanhe aí comigo nessa imagem. Bom, o nosso investimento inicial, ele teve uma rentabilidade de 2,48, o que é muito interessante, já que a gente só deixou o nosso dinheiro lá nos ativos e ele foi rendendo ao longo do tempo. É interessante também analisar nessa imagem que a gente tem a comparação com outros indicadores econômicos, como a gente tem o Ibovespa, o CDI, o IPCA. É interessante a gente falar sobre o IPCA e a rentabilidade da nossa carteira, porque o IPCA é a inflação. Então, se a nossa carteira está rendendo mais que a inflação, a gente está protegendo ele de perder valor ao longo do tempo. Bom, nossa carteira ela é composta por aproximadamente 40% de ações, 36% de fundos imobiliários e 23% de tesouro. A gente tem em ações R$423 dividido em 2 ativos. A gente tem nos fundos imobiliários R$386,17 dividido em 3 ativos. E no tesouro a gente só tem diversificação em um ativo, que é o Tesouro IPCA mais 29 que a gente tinha investido. Bom, a gente tem nas ações um resultado bem interessante, porque a variação total, né, que é o que aconteceu ao longo do tempo, a gente teve uma rentabilidade só das ações de 3,91%. Desses R$1.000 foi gerado ali 15% só de ações, tá, pessoal? Que é um valor muito interessante. Você pode falar, R$15 é muito pouco, isso nunca que vai mudar a minha vida. Gente, a gente está começando agora. Aí depois o pessoal vai vir pegar no meu pé quando a gente estiver falando de números mais exorbitantes. Só que a gente tem que entender que é um processo, começa do pouco, começa a gente ganhando R$15, 8 e depois o negócio vai crescendo, é exponencial. Então, acompanha comigo nessa jornada, faz isso também que eu te garanto que você vai se surpreender ao longo do tempo. Bom, então vamos lá. Na nossa BB Seguridade ali, a gente teve ali uma valorização de 7%. Gente, um ativo, a valorização de 7%. Na CEMIG, a gente teve uma valorização de aproximadamente ali 1%, que é bem interessante também. Bom, nos fundos imobiliários, que teve ali a diversificação em 3 ativos, a gente teve a variação total ali de 4,51%, dando pra gente R$16 sem a gente fazer nada. E a gente teve ali no IRDM uma valorização também de 7% nesse ativo. No XPLG a gente teve a valorização de 3,42% e no XPMOL a gente teve a valorização de 1,56%, o que é muito bom. E no Tesouro, a gente vai também falar de uma variação total de 2,23%. Você pode achar que é pouco em relação aos outros que estão rendendo quase 4%, mas tem que lembrar que o Tesouro ali, na nossa carteira, ele cumpre uma função mais segura. A gente quer se expor ali um pouco mais ao risco, mas a gente também tem que ter uma reserva, a gente tem que ter um dinheirinho. Mas então, pessoal, como que ficou nossa carteira depois de investir os R$330? Acompanhe aí comigo. Bom, o nosso patrimônio que estava em R$1.000 iniciais, agora subiu para R$1.378, contando também com o investimento e a rentabilidade dos ativos no mês anterior, onde as nossas ações subiram agora para R$640, os nossos fundos imobiliários passaram a ter uma participação também de R$489,49 na nossa carteira e o Tesouro a gente manteve a mesma quantidade. Bom, a gente teve ali a compra de 3 ativos esse mês, né? Onde 2 deles a gente já tinha na carteira, a gente comprou só em mais quantidade agora, e um ativo que a gente não tinha ainda, mas que eu vou falar para vocês mais sobre ele daqui a pouco. Bom, um ativo que a gente já tinha na nossa carteira, que era o XPLG, a gente comprou uma cota dele por R$103,49.
A gente também comprou ações da CEMIG, a gente comprou 8 ações da CEMIG, onde cada uma estava por R$14,29 e a gente comprou no total ali R$114,24 só de ações da CEMIG. E a ação que a gente comprou de diferente, que a gente não tinha nos outros meses, mas que a gente está adicionando agora na nossa carteira, é a ação do Banco do Brasil. Diferente da outra que a gente tinha, que era a seguradora do Banco do Brasil, agora a gente tem literalmente a do Banco do Brasil, que vai estar atrelada ao setor do BEST, né? Que a gente tinha falado que a gente seguir essa categoria de investimento para a gente estar seguindo um modelo básico da nossa carteira. E a BBAS segue esse modelo porque ela está atrelada a bancos, né? Do BEST que a gente tinha falado no vídeo, onde a gente investiu os R$1.000, onde a gente comprou 5 ações do Banco do Brasil, cada uma por R$22,49, somando no total R$112,40. E por que a gente escolheu isso? Bom, por mais que a gente possa estar vendo aí que as ações do Banco do Brasil tenham tido uma desvalorização muito grande, o que é isso, gente? Para nós investidores, isso daí é desconto. É como se estivesse na Black Friday agora, a gente pode comprar em maior quantidade. Então a gente tem aqui uma ação de uma empresa que paga dividendo, muitos dividendos ao longo do tempo, tá? É uma empresa já bem consolidada ao longo do tempo, bem estruturada. Ela está ali desvalorizando, só nos últimos 12 meses ela desvalorizou 8%, só nesse mês já desvalorizou quase que 5%, mas ela continua pagando 6,42% de dividend yield, o que é um valor muito interessante para uma empresa que está teoricamente caindo. Só que isso para a gente, como a gente falou, é o desconto. A gente pode aproveitar isso daí e comprar em mais quantidade para, quem sabe, ela valorizar mais para frente. Ela também é uma empresa que ela está ali com lucro líquido de 14,9 bilhões, um valor que eu não consigo nem imaginar, vou ser bem sincero, é muito, muito alto. Então, assim, é uma empresa, como eu tinha falado antes, bem estruturada no mercado, é uma das empresas mais conhecidas do Brasil e ela literalmente representa muita coisa que a gente tem hoje. Então, por esse fato, eu escolhi ela aqui para estar colocando ela na nossa carteira, porque eu acredito que ela tem um potencial de valorização interessante e pelo fato dela estar nesse momento de desconto que a gente pode aproveitar. Bom, pessoal, e o nosso resumo, né, a nossa visão geral da nossa carteira. A gente tem uma rentabilidade de 3,79%, um patrimônio avaliado em R$ 1.378 e de proventos a gente já recebeu 13,73. É interessante falar que esses proventos não estão relacionados à valorização dos ativos, tá? Esses proventos são somente o que a gente recebeu deles, é como se fosse o aluguel, todo mês você recebe alguma coisa. Então, algumas ações e os fundos imobiliários podem te pagar esse valor todo mês e desses valores a gente recebeu 13,73. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal se você quiser acompanhar aí a nossa jornada do rumo aos 10 mil e deixe aí nos comentários se você já começou a investir e está correndo atrás de um futuro melhor, beleza? Vamos que vamos!